Você sabia que existe um alimento abençoado, mencionado em textos antigos, presente nas cozinhas desde tempos imemoriais, que pode ser a chave para limpar o açúcar do seu sangue e devolver a paz ao seu corpo cansado? Um dom da criação divina que muitos ignoram, mas que os sábios guardam como tesouro. Prepare o seu coração, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar não apenas a sua saúde, mas a forma como você enxerga os presentes que Deus colocou diante de você. Este não é apenas mais um vídeo sobre saúde. É um chamado, um convite, uma revelação. O alho, tão simples, tão humilde e tão poderoso. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Talvez você tenha passado anos usando esse pequeno bulbo apenas como tempero, sem saber que dentro dele habitam propriedades que a ciência moderna só agora começa a compreender plenamente, mas que nossos ancestrais já conheciam pela sabedoria transmitida através das gerações. E não é coincidência. Nada na criação de Deus é por acaso. Cada planta, cada raiz, cada folha foi colocada nesta terra com um propósito divino. E o alho, meu irmão, minha irmã, carrega em si uma missão especial para aqueles que sofrem com o açúcar elevado no sangue, com a glicose descontrolada, com o peso do diabetes que tanto aflige o corpo e a alma. Mas antes de revelar as 6 formas sagradas e eficazes de usar o alho para limpar o açúcar do sangue e estabilizar a glicose, é preciso que você compreenda algo profundo, algo que vai além da ciência, algo que toca o espiritual. Porque quando falamos de saúde, não estamos falando apenas do corpo, estamos falando do templo onde habita o Espírito Santo. Estamos falando da dignidade que Deus nos concedeu ao nos criar à sua imagem e semelhança. E cuidar desse templo não é vaidade, é obediência, é gratidão. É reconhecer que a vida que nos foi dada merece ser vivida com plenitude, com energia, com a força necessária para cumprir a missão que nos foi confiada neste vale de lágrimas. Quantas pessoas você conhece que sofrem com diabetes? Quantos irmãos na fé carregam o fardo de uma doença que rouba a alegria, que limita os movimentos, que traz medo constante de complicações graves? Quantas orações já foram feitas pedindo a cura, pedindo alívio, pedindo que Deus mostre um caminho? E Deus, em sua infinita misericórdia, já colocou esse caminho diante de nós. Mas precisamos ter olhos para ver, precisamos ter humildade para aceitar, precisamos ter fé para agir. O diabetes não é apenas uma questão médica. É uma prova. É um chamado à conversão do estilo de vida. É um convite para olharmos com mais cuidado para o que colocamos dentro do nosso corpo, para como tratamos esse presente sagrado que é a nossa existência física. E quando descobrimos que a solução pode estar em algo tão acessível, tão simples, tão próximo como o alho, não podemos deixar passar. Não podemos ignorar. Seria como desprezar um milagre silencioso que acontece na sua própria cozinha. Agora, antes de partirmos para as 6 formas poderosas de usar o alho, você precisa entender como ele age no seu organismo. E essa compreensão vai fazer você valorizar ainda mais cada dente de alho que você descascar daqui para frente. Porque não se trata apenas de comer alho, trata-se de entender o que Deus colocou dentro dele para nos curar. O alho contém um composto chamado alicina. Esse nome pode parecer estranho, mas ele é fundamental. A alicina é liberada quando o alho é esmagado, cortado ou mastigado. É, nesse momento, que o poder curativo se manifesta. E o que a alicina faz? Ela age diretamente na forma como o seu corpo processa o açúcar. Ela ajuda o pâncreas a funcionar melhor. Ela melhora a sensibilidade à insulina. Ela protege as células que produzem insulina de serem destruídas. Ela reduz a inflamação crônica que o diabetes causa em todo o organismo. E mais, ela protege o coração, os rins, os olhos, todos os órgãos que o diabetes, quando descontrolado, ataca silenciosamente. Mas não é só isso. O alho também reduz o colesterol ruim, aquele que entope as artérias. Ele melhora a circulação sanguínea. Ele fortalece o sistema imunológico. Ele é antibacteriano, antifúngico, antiviral.
É como se Deus tivesse colocado dentro de um pequeno bulbo uma farmácia inteira, natural, sem efeitos colaterais quando usado com sabedoria, disponível para todos, ricos e pobres, poderosos e humildes. E agora você pode estar pensando, mas doutor, mas especialista, sempre falaram que diabetes não tem cura. E é verdade. O diabetes é uma condição crônica, mas controlar a glicose, limpar o açúcar do sangue, reduzir a necessidade de medicamentos, evitar complicações graves, isso sim é possível. E o alho, usado corretamente, pode ser um aliado poderoso nessa jornada. Não estamos falando de substituir o tratamento médico, estamos falando de complementá-lo, de potencializá-lo, de cuidar do corpo com o que a natureza oferece enquanto seguimos as orientações dos profissionais que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar. Porque a fé sem obras é morta, como nos ensina a Sagrada Escritura. Não basta pedir a Deus pela cura e continuar vivendo de forma descuidada. Não basta acender uma vela e ignorar os meios que a providência divina coloca diante de nós. Deus age através das coisas simples, através do pão, através da água, através do vinho e através do alho que nossos avós usavam não apenas para temperar, mas para curar. Então prepare-se, abra o seu coração e descubra agora as 6 formas eficazes, comprovadas, abençoadas de usar o alho para limpar o açúcar no sangue e estabilizar a glicose. Cada uma delas é uma oportunidade de transformação. Cada uma delas é um passo em direção à saúde plena. Cada uma delas é um ato de gratidão ao Criador que nos deu tudo o que precisamos para viver bem. A primeira forma é a mais antiga, a mais tradicional, a que nossos bisavós conheciam. É comer o alho cru em jejum. Sim, você ouviu bem, cru e em jejum. Pode parecer difícil no começo, especialmente pelo gosto forte, pelo odor marcante. Mas é justamente quando o alho está cru que todos os seus compostos ativos estão preservados. É quando ele está cru que a alicina se manifesta em sua forma mais pura e poderosa. E é em jejum que o corpo absorve melhor todas essas propriedades curativas. Como fazer? Você acorda pela manhã. Antes de tomar café, antes de comer qualquer coisa, você pega 1 ou 2 dentes de alho. Descasca com cuidado. Esmaga levemente com a lateral de uma faca para liberar a alicina. Espera cerca de 10 minutos. Esse tempo de espera é fundamental, porque é quando os compostos se ativam. E então você mastiga bem, engole, e em seguida bebe um copo de água morna. Pode ser difícil no início. O gosto é forte, mas o benefício é imenso. Seu corpo vai agradecer. Sua glicose vai começar a se estabilizar. Seu açúcar no sangue vai começar a limpar. E tem um detalhe importante. Se o gosto for realmente insuportável para você, pode cortar o alho em pedaços pequenos e engolir como se fossem pílulas com água. Mas sempre esmague antes. Sempre espere os 10 minutos. Sempre em jejum. E depois espere pelo menos meia hora antes de tomar o café da manhã. Isso dá tempo para o alho fazer seu trabalho inicial no organismo, sem interferências de outros alimentos. Há relatos de pessoas que fizeram isso diariamente durante 3 meses e viram suas taxas de glicose caírem significativamente. Há testemunhos de irmãos na fé que conseguiram reduzir a dosagem dos medicamentos, sempre com acompanhamento médico, é claro. Há histórias de vidas transformadas por algo tão simples quanto um dente de alho cru todas as manhãs. E isso não é magia, não é superstição. É a natureza cumprindo o propósito para o qual foi criada. A segunda forma é através do chá de alho. Essa é uma opção mais suave para quem realmente não consegue consumir o alho cru. O chá preserva muitas das propriedades benéficas e pode ser tomado ao longo do dia. Como preparar? Você vai ferver 1 litro de água. Enquanto a água ferve, esmague 3 ou 4 dentes de alho. Quando a água estiver fervendo, desligue o fogo. Coloque os dentes esmagados dentro da água quente, tampe e deixe em infusão por 10 a 15 minutos. Depois, coe e está pronto. Você pode tomar uma xícara antes do café da manhã, uma antes do almoço e uma antes do jantar. O chá de alho tem um sabor mais suave do que o alho cru,
mas ainda assim mantém sua força curativa. Ele vai trabalhar no seu organismo durante todo o dia, ajudando a manter a glicose estável, evitando os picos de açúcar que tanto prejudicam quem tem diabetes. E tem uma vantagem adicional: o chá hidrata. E hidratação é fundamental para quem tem diabetes, porque ajuda os rins a funcionarem melhor, ajuda na eliminação de toxinas, ajuda todo o metabolismo. Você pode adicionar uma gotinha de limão ao chá, se preferir. O limão não só melhora o sabor, como também adiciona vitamina C e outros antioxidantes que trabalham em sinergia com o alho. Mas não adicione açúcar, não adicione mel. Lembre-se, estamos falando de controlar a glicose. Qualquer adição de doce iria contra o propósito. Aprenda a apreciar o sabor natural. Aprenda a valorizar o que a natureza oferece sem precisar mascarar com açúcares. A terceira forma é fazer uma mistura poderosa de alho com azeite de oliva. Essa combinação é especialmente eficaz porque o azeite extra virgem também tem propriedades anti-inflamatórias e ajuda na absorção dos compostos ativos do alho. Como? Preparar: pegue uma cabeça inteira de alho. Descasque todos os dentes. Esmague cada um deles. Coloque numa tigela de vidro. Cubra com azeite de oliva extra virgem de boa qualidade. Deixe descansar por pelo menos 24 horas na geladeira. Depois, você pode consumir um dente desse alho marinado em azeite todas as manhãs, junto com uma colher de sopa do azeite. Essa preparação dura uma semana na geladeira. E o azeite, depois de ficar em contato com o alho, também absorve as propriedades medicinais. Você pode usar esse azeite para temperar saladas, para regar legumes cozidos, para adicionar sabor e saúde às suas refeições. É uma forma deliciosa e eficaz de incorporar o alho na sua rotina sem sofrer com o gosto forte do alho cru puro. E há algo mais profundo aqui. O azeite na Bíblia sempre foi símbolo de cura, de consagração, de bênção. Reis eram ungidos com azeite. Feridas eram tratadas com azeite e vinho. Quando unimos o azeite ao alho, estamos unindo dois presentes divinos numa só preparação. É quase como se estivéssemos criando um remédio sagrado na nossa própria cozinha. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, é usar com sabedoria o que Deus nos deu. A quarta forma é através de cápsulas de alho envelhecido. Agora, você pode estar pensando: mas não era para usar alho natural? E sim, o ideal é sempre o alho fresco. Mas sabemos que nem todos conseguem. Algumas pessoas têm estômagos sensíveis. Outras têm dificuldade com o odor forte que o alho deixa no hálito. E para essas pessoas, as cápsulas de alho envelhecido são uma alternativa válida. O alho envelhecido passou por um processo especial onde os compostos são concentrados e alguns dos elementos que causam odor são reduzidos, mas a eficácia permanece. Estudos científicos mostram que o alho envelhecido tem efeitos significativos na redução da glicose sanguínea e na melhora da sensibilidade à insulina. Claro, a qualidade das cápsulas varia muito. É preciso comprar de marcas confiáveis, verificar a quantidade de alicina ou de compostos ativos que cada cápsula contém. E aqui vai um conselho importante. Mesmo usando cápsulas, não abandone completamente o alho fresco na alimentação. Use as cápsulas como suplemento, mas continue temperando suas comidas com alho fresco. Continue incorporando esse alimento abençoado nas suas refeições. Porque o corpo reconhece melhor, absorve melhor, utiliza melhor aquilo que vem direto da natureza, sem tantos processamentos. A quinta forma é fazer um tônico de alho com limão e gengibre. Essa é uma preparação mais elaborada, mas extremamente poderosa. É como criar um elixir de saúde, um verdadeiro remédio caseiro que trabalha em múltiplas frentes contra o diabetes e suas complicações. Como preparar? Você vai precisar de uma cabeça grande de alho descascada, 5 limões com casca cortados em pedaços, um pedaço grande de gengibre descascado e cortado e 1 litro de água. Bata tudo no liquidificador. Depois, coe bem o líquido resultante. Você coloca numa panela e leva ao fogo baixo por cerca de 15 minutos, sem deixar ferver.
Deixe apenas aquecer. Depois, deixe esfriar e guarde na geladeira em uma garrafa de vidro. Tome 2 colheres de sopa desse tônico antes das principais refeições. Ele pode ser diluído em um pouco de água se o sabor for muito forte para você. Esse tônico é poderoso porque combina 3 ingredientes que a ciência já comprovou serem eficazes contra o diabetes. O alho, que já falamos extensamente. O limão, que é rico em vitamina C, ajuda na desintoxicação do fígado, melhora a digestão e tem propriedades alcalinizantes no organismo. E o gengibre, que é um potente anti-inflamatório, ajuda na digestão, acelera o metabolismo e também contribui para o controle da glicose. Juntos, esses 3 ingredientes formam uma sinergia perfeita. Um potencializa o efeito do outro. É como se cada um trouxesse sua contribuição especial para a mesa da cura. E o melhor de tudo é que são ingredientes acessíveis, que você encontra em qualquer feira, em qualquer mercado. Não são remédios caros, não são tratamentos inacessíveis, são presentes da criação ao alcance de todos. E há relatos maravilhosos sobre esse tônico. Pessoas que o tomaram religiosamente por 2 meses e viram não apenas a glicose se estabilizar, mas também a pressão arterial melhorar, o colesterol baixar, a disposição aumentar, o sono ficar mais tranquilo. É como se o corpo todo agradecesse por receber algo tão puro, tão natural, tão cheio de vida. A 6ª e última forma é incorporar o alho em todas as suas refeições principais, mas de forma consciente e estratégica. Não é apenas jogar alho em tudo, é entender quando e como usá-lo para maximizar seus benefícios. Por exemplo, ao cozinhar, sempre adicione o alho no final do preparo ou use fogo baixo. O calor excessivo destrói a alicina e outros compostos importantes. Então, se você está fazendo um refogado, adicione o alho apenas nos últimos minutos. Outra estratégia é fazer uma pasta de alho fresco e guardar na geladeira. Esmague vários dentes de alho, misture com um pouco de azeite, coloque num potinho de vidro e use diariamente. Adicione essa pasta em saladas, em carnes depois de assadas, em sopas depois de prontas, em legumes já cozidos. Assim você garante que está consumindo alho ativo todos os dias, em quantidades significativas, sem sofrer com o trabalho de descascar e esmagar dentes de alho a toda hora. E aqui tem um segredo que poucos sabem. Quando você esmaga o alho e deixa ele descansar por 10 minutos antes de cozinhar, mesmo que depois você o aqueça, muitos dos compostos ativos já foram formados e permanecem estáveis. Então essa técnica do descanso é fundamental. Nunca pule essa etapa. Esmague, espere, depois use. Esse é o ritual correto para extrair o máximo do poder do alho. E tem mais. Combine o alho com outros alimentos que também ajudam no controle da glicose. Canela, por exemplo. Uma pitada de canela junto com o alho potencializa os efeitos. Folhas de oliveira, chá verde, vinagre de maçã. Todos esses são aliados naturais na luta contra o diabetes. Quando você combina vários deles numa alimentação equilibrada, o resultado é ainda mais impressionante. Mas agora preciso fazer uma pausa. Preciso falar algo que vai além das receitas, além das técnicas, além da ciência. Preciso tocar no que realmente importa, porque você pode seguir todas essas 6 formas. Você pode consumir alho religiosamente todos os dias. Mas se você não tiver fé, se você não tiver gratidão, se você não oferecer esse cuidado com o corpo como uma oração ao Criador, algo estará faltando. A verdadeira cura não vem apenas do alho, vem de Deus. O alho é apenas um instrumento, um meio, uma graça que Deus coloca nas nossas mãos. Mas a cura verdadeira, a paz interior, a aceitação da própria condição, a força para perseverar nos tratamentos, tudo isso vem da fé, vem da oração, vem da comunhão com o sagrado. Quantas pessoas tomam remédios caríssimos, fazem tratamentos sofisticados, mas vivem amarguradas, revoltadas, sem paz? E quantas pessoas, mesmo com doenças graves, mesmo com limitações, vivem em serenidade porque entregaram suas vidas nas mãos de Deus? A diferença está no coração, está na alma.
Está na fé que move montanhas e que pode mover também os obstáculos da doença. Então, quando você for consumir seu alho pela manhã, faça uma oração. Agradeça a Deus por aquele alimento. Peça que Ele abençoe aquilo que você está prestes a ingerir. Peça que o Senhor multiplique os efeitos curativos. Peça que Ele guie seu corpo na absorção daqueles nutrientes. Peça que cada dente de alho seja como um beijo de cura do próprio Criador sobre sua saúde. E você vai ver que a experiência toda se transforma. Deixa de ser apenas um ato mecânico de engolir algo de gosto ruim e se torna um ato de fé, um ato de amor próprio santificado, um ato de cooperação com a graça divina. E tem algo mais que precisa ser dito. O diabetes, como qualquer doença crônica, pode ser visto como uma cruz. E Jesus nos ensinou a carregar nossa cruz, não com revolta, não com desespero, mas com dignidade, com paciência, com a certeza de que Ele carrega conosco. Cada picada de insulina pode ser oferecida como uma oração. Cada exame de sangue pode ser unido aos sofrimentos de Cristo. Cada limitação alimentar pode ser vista como um jejum oferecido em reparação pelos pecados. Isso não significa que devemos nos conformar com a doença e não fazer nada. Significa que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para cuidar da saúde. Mas, ao mesmo tempo, aceitamos as limitações que não podemos mudar e oferecemos tudo a Deus. É o equilíbrio perfeito entre ação e entrega, entre esforço e confiança, entre medicina e fé. E quando você começa a ver sua jornada com o diabetes dessa forma, tudo muda. Você não é mais uma vítima. Você é um filho de Deus que está aprendendo a cuidar melhor do templo onde o Espírito Santo habita. Você não está mais sozinho na luta. Você está em comunhão com milhões de irmãos que também enfrentam suas batalhas diárias. E você tem ao seu lado não apenas médicos e remédios, mas também a Virgem Maria, que intercede por você. São Rafael, o arcanjo da cura, que caminha contigo, e o próprio Cristo, que conheceu o sofrimento na carne, e por isso compreende cada uma das suas dores. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando você melhora, quando sua glicose se estabiliza, quando você sente mais energia, mais disposição, você pode usar essa saúde renovada para servir melhor, para amar melhor, para rezar melhor, para ser mais presente na vida dos seus filhos, dos seus netos, da sua comunidade. A saúde não é um fim em si mesma, é um meio para vivermos plenamente a vocação que Deus nos deu. Imagine você, daqui a alguns meses, com a glicose controlada, sentindo-se bem, tendo incorporado o alho na sua rotina diária. Imagine o testemunho que você pode dar para outras pessoas que sofrem com a mesma condição. Imagine você dizendo: eu descobri que Deus já tinha colocado a solução bem debaixo do meu nariz. Bastava ter olhos para ver. E agora eu estou melhor, não por milagre instantâneo, mas pelo milagre silencioso da natureza trabalhando no meu corpo dia após dia, unido à minha oração, à minha fé, ao meu esforço de mudar de vida. Esse testemunho pode inspirar outras pessoas, pode salvar outras vidas, pode ser a faísca que alguém precisava para não desistir, para não se entregar ao desânimo, para não abandonar o tratamento. E assim, o seu sofrimento transformado em sabedoria se torna uma bênção para muitos. E isso tem valor eterno. Isso agrada ao coração de Deus. E agora, meu irmão, minha irmã, chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Chegamos ao ponto onde não basta apenas saber. É preciso agir. É preciso decidir. É preciso dar o primeiro passo. Porque o conhecimento sem ação é estéril. A informação sem aplicação não transforma nada. Então, eu lhe faço um convite urgente, um convite que pode mudar sua vida. Comece hoje, não espere segunda-feira, não espere o próximo mês, não espere estar mais doente para tomar uma atitude. Hoje mesmo, vá até a feira ou o mercado mais próximo, compre alho fresco, compre limões, compre gengibre, volte para casa e prepare uma das 6 formas que você aprendeu aqui. Comece com aquela que parecer mais fácil, mais acessível, mais adequada para você. E comprometa-se. Comprometa-se por pelo menos 30 dias.
porque mudanças reais levam tempo. Seu corpo precisa de tempo para responder. Suas células precisam de tempo para se regenerar. Sua glicose precisa de tempo para se estabilizar. Não espere milagres da noite para o dia, mas tenha fé de que, dia após dia, gota a gota, seu organismo vai melhorando, vai se limpando, vai se curando. E durante esses 30 dias, anote tudo. Anote como você está se sentindo. Anote suas medições de glicose. Anote sua disposição, seu sono, seu humor. Anote os pequenos milagres que vão acontecendo. Porque quando você olhar para trás, você vai se surpreender com o quanto mudou. E essa consciência da mudança vai fortalecer sua fé, vai fortalecer sua determinação, vai fazer você querer continuar. E claro, não abandone seu tratamento médico. Não pare seus remédios sem orientação profissional. O alho não substitui a insulina, não substitui os hipoglicemiantes. Ele complementa, ele potencializa, ele trabalha junto com o tratamento convencional para dar resultados ainda melhores. E com o tempo, com acompanhamento médico, talvez seja possível reduzir dosagens, talvez seja possível simplificar o tratamento, mas isso sempre com orientação, sempre com responsabilidade. E tem outro aspecto fundamental que não pode ser esquecido. O alho sozinho não faz milagres se você continuar comendo açúcar em excesso, se continuar sedentário, se continuar vivendo de forma desregrada. O alho é uma ferramenta poderosa, mas precisa estar inserido num contexto de vida saudável. Alimentação equilibrada, rica em vegetais, pobre em açúcares refinados e farinhas brancas. Exercício físico regular, mesmo que seja apenas uma caminhada de 20 minutos por dia. Sono adequado, porque é durante o sono que o corpo se regenera. Controle do estresse, através da oração, da meditação, do contato com a natureza. Tudo isso trabalha junto. É uma sinfonia. O alho é um dos instrumentos, importantíssimo, mas não é o único. Cada hábito saudável que você incorpora é mais uma nota nessa melodia de cura. E quando todos esses elementos se harmonizam, o resultado é uma vida transformada. E há algo mais que preciso compartilhar. Uma verdade que poucos falam, mas que é essencial. A cura do corpo muitas vezes passa pela cura da alma. Quantas pessoas comem compulsivamente para preencher vazios emocionais? Quantas usam a comida como consolo para tristezas não resolvidas? Quantas têm na mesa o único prazer que restou numa vida sem sentido? Se esse for o seu caso, saiba que o alho pode ajudar seu corpo, mas você precisa permitir que Deus cure também sua alma. Precisa olhar para dentro com honestidade e perguntar: o que realmente me falta? O que estou tentando preencher com comida? Que feridas ainda sangram e precisam ser tratadas? E a resposta pode vir através da confissão, através da direção espiritual, através de um aconselhamento adequado. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Não tenha medo de encarar suas próprias sombras, porque é justamente aí, na coragem de se olhar com verdade, que acontecem as grandes transformações. E, quando corpo e alma começam a se curar juntos, a vida ganha cores novas. O mundo fica mais bonito, os relacionamentos melhoram, a fé se aprofunda, a gratidão brota espontaneamente do coração, e você percebe que a doença, que parecia uma maldição, foi na verdade uma bênção disfarçada, uma oportunidade de crescimento, uma porta para uma vida mais consciente, mais plena, mais próxima de Deus. Agora pense comigo. Quantas pessoas você conhece que poderiam se beneficiar dessas informações? Quantos amigos, familiares, irmãos de paróquia sofrem com diabetes e não sabem dessas possibilidades? Você tem em mãos um conhecimento precioso, e conhecimento que não é compartilhado perde metade de seu valor. Então não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo. Envie para aquele parente que você sabe que precisa. Mostre para aquele amigo que está desanimado com os tratamentos. Comente na sua comunidade católica sobre o que você aprendeu aqui, porque o ato de compartilhar é um ato de caridade. É estender a mão para quem está caído. É ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa. E cada vida que for tocada por essas informações, cada pessoa que melhorar por ter assistido a este vídeo, será uma alegria no céu.
Será uma semente de esperança plantada neste mundo que tanto precisa de boas notícias. E lembre-se sempre, o alho não é mágico. Ele é ciência, ele é natureza. Ele é um presente de Deus que funciona dentro das leis que o próprio Criador estabeleceu para a criação. Não coloque sua fé no alho. Coloque sua fé em Deus que criou o alho. Não espere que o alho faça sozinho o que só a graça divina pode fazer, mas use-o com gratidão, com sabedoria, como parte de um caminho de cura integral que envolve corpo, mente e espírito. E se em algum momento você desanimar, se achar que não está funcionando, se quiser desistir, volte a este vídeo, assista novamente, relembre por que você começou, relembre que milhares de pessoas já se beneficiaram dessas práticas, relembre que você não está sozinho nessa jornada e, principalmente, vá para diante do Santíssimo Sacramento, vá rezar, vá pedir forças, vá renovar sua confiança em Deus, porque é dali, daquela presença real de Cristo na Eucaristia, que vem a força verdadeira para continuar. E tem uma última coisa que eu gostaria de deixar com você, uma reflexão profunda. Quando São Paulo fala sobre o espinho na carne que ele carregava, ele diz que pediu 3 vezes ao Senhor para que o retirasse. E Deus respondeu: minha graça te basta, pois é na fraqueza que se manifesta minha força. Talvez seu diabetes seja seu espinho na carne. Talvez ele não vá embora completamente, por mais que você se cuide. E está tudo bem, porque através dele, Deus pode estar ensinando virtudes preciosas: paciência, humildade, perseverança, gratidão pelas pequenas coisas, dependência dele. Então, não veja a doença apenas como inimiga. Veja-a também como mestra, como companheira de jornada que te obriga a ser mais consciente, mais cuidadoso, mais atento à vida. E use todas as ferramentas que Deus coloca no seu caminho: remédios médicos, tratamentos naturais como o alho, oração, sacramentos, para viver da melhor forma possível, dentro das limitações que existem. Porque santidade não é ausência de problemas. Santidade é enfrentar os problemas com fé, com amor, com esperança, é transformar até mesmo a doença numa oferenda agradável a Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, isso tem valor eterno. Isso constrói tesouros no céu que nenhuma doença pode roubar. Então, levante-se. Seque suas lágrimas se estiver chorando. Tome coragem. Você recebeu hoje informações valiosas sobre como o alho pode ajudar a limpar o açúcar do seu sangue e estabilizar sua glicose. Você recebeu 6 formas práticas, eficazes, testadas, de incorporar esse alimento poderoso na sua vida. Mas mais do que isso, você recebeu um convite para cuidar melhor de si mesmo, um convite para ver a mão de Deus nas coisas simples, um convite para transformar sua luta contra o diabetes numa jornada de crescimento espiritual. E esse convite tem prazo. Não é para amanhã, é para hoje. Não é para quando você estiver pronto, é para agora, com todas as suas imperfeições, com todos os seus medos, com todas as suas dúvidas. Deus não espera que você seja perfeito para começar. Ele só espera que você dê o primeiro passo. E o restante, Ele caminha com você. Que a Virgem Maria, saúde dos enfermos, interceda por você. Que São Rafael, arcanjo da cura, te acompanhe em cada medição de glicose, em cada refeição, em cada escolha saudável. Que o Espírito Santo te ilumine para discernir o que é melhor para o seu corpo. E que Jesus Cristo, médico das almas e dos corpos, te encha de paz, de esperança e de vida abundante. E agora, antes de você sair daqui, eu tenho uma última recomendação importante para você. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira. Lá, você vai descobrir mais revelações sobre saúde, fé e os mistérios que Deus reservou para aqueles que o buscam com sinceridade. Vai encontrar mais ferramentas para transformar sua vida, mais verdades que podem libertar você das amarras da doença e do sofrimento, porque esta é apenas a primeira porta que se abriu para você. Há muitas outras esperando, e cada uma delas guarda tesouros que você nem imagina. Então, clique agora. Não deixe para depois.
Que Deus te abençoe, te proteja e te dê saúde plena. Amém.